Muito boa noite, estamos começando mais um dia de AgroEffective Live Series aqui no Instagram da AgroEffective, onde hoje o assunto é agronegócio e vamos receber o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, que estará aqui com a gente para falar sobre assuntos relacionados ao agronegócio gaúcho brasileiro, o atual momento, toda essa questão que nós vivemos hoje em relação ao setor primário aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho o Antônio vai estar aqui com a gente, já deu aqui, já estava conversando com ele, já deu aqui que já vai estar conosco e a gente vai trazendo aí informações também do setor. Lembrando, quem quiser participar depois também pode mandar suas perguntas, a gente vai estar, na medida do possível, também respondendo aqui algumas questões que o Antônio vai nos passando. Enquanto a gente aguarda o Antônio, lembrando para vocês, né, que a gente tem essa nossa temporada nas segundas-feiras comunicação, quartas-feiras agronegócio e na sexta-feira nós temos aí uma mescla de cultura e gastronomia. Já lembrando a vocês, sexta-feira nós vamos falar de carne, de churrasco, aqui no Instagram da AgroEffective, na AgroEffective Live Series, onde nós estaremos falando sobre especialmente a questão do churrasco, que é com Leandro Rosa da Rosa, do grupo Comparsa Cabeça de Touro. Antônio já está conosco aqui, já vamos conectá-lo aqui com... E aguardando aqui então para a gente iniciar esse bate-papo. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Nestor? Prazer estar contigo, prazer estar com todas as pessoas que já entraram aqui e o pessoal que está entrando. O pessoal aos pouquinhos vai entrando aqui na conversa também, vai poder participar também, né, com os questionamentos. Antônio, prazer te receber aqui, né, nesse nosso espaço aqui, onde a gente procura trazer personalidades do setor do agronegócio aí todas as quartas-feiras, e tu, como uma grande referência, né, no setor, é importante também te trazer aqui e ouvir um pouco aí do teu conhecimento também, um pouquinho desse momento, né, nós vivemos, que é um momento muito atípico, não só para a agricultura como para o mundo todo, mas a agricultura mais ainda, que aqui no Rio Grande do Sul a gente passou por um período muito difícil nos primeiros 6 meses por causa da seca, né? Exatamente, Nestor. Primeiro, então, boa noite a todos esses que já entraram, os que estão entrando. Estou vendo aqui entrou o meu colega Marcelo Camardelli, o Bruno Quadros, enfim. Uma saudação também à Júlia, que também acabou de entrar, e a todos os demais que já tinham entrado. Esse é um ano que realmente vai ser difícil deixar saudade, né, Nestor? Vai ser difícil deixar saudade. É evidente que por força da pandemia, nós que vivemos no meio urbano, estamos sentindo fortemente os efeitos dela, seja pela necessidade de recolhimento, seja pelos efeitos econômicos devastadores que as medidas de isolamento elas trazem. Mas lá no campo, a pandemia é o de menos, né? A pandemia é o que menos preocupa. O que preocupa mesmo é a seca, é a estiagem e os efeitos decorrentes dela, né? Que tá chovendo, então terminou o problema da estiagem. Não, é lógico que terminou o problema da estiagem. O problema da estiagem permanece, o problema da estiagem ele continua, porque tudo bem, está chovendo, né? O problema, a estiagem pode até ter sido solucionado, mas o não ter colhido não volta com essas chuvas que estão tendo agora. Então, o que nós temos é um mar de produtores com muitas dificuldades, com muito sofrimento, com bastante dificuldade mesmo. E essas pessoas todas, elas fragilizadas, seja psicologicamente, seja emocionalmente, enfrentam uma pandemia, aí enfrentam uma possibilidade de invasão de gafanhotos, aí nestas últimas 24 horas, esse ciclone bomba aí, que em muitas regiões nossas produtoras, sobretudo no norte do estado, os efeitos são muito fortes. Nós temos um grupo dos presidentes de sindicatos e eles postaram hoje as fotos, o pessoal ali do norte do estado, mais próximo de Santa Catarina,
com perdas assim bastante substanciais de equipamentos e de instalações. Ou seja, o que está faltando, né? O que está faltando para esse ano? E olha que hoje começa o segundo semestre, né? Então ainda tem meio ano pela frente ainda, mas enfim, um ano realmente bastante desafiador. Por muitos e muitos anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse ano como um ponto de referência. Pois bem, né, até a própria Farsul semana passada fez um levantamento, né, sobre as perdas, né, em relação à questão da estiagem, os reflexos dela, né, que estão se mostrando muito graves aí para a nossa economia, né? Sim. Antes eu queria só mandar um abraço aqui para os amigos que entraram, o Luiz Fernando, o Andreas Rutiling, a Alessandra Bergman, o Leonardo, o Fritz, o Bernie, o Renato Amaral, enfim, todos Uma turma grande. amigos queridos. Aos pouquinhos, Uma aos turma grande pouquinhos que eles está vão entrando aí. anotando aqui também para a gente poder entrar com esses recados no debate. Mas realmente, É né, essa verdade. questão das perdas econômicas que nós vamos ter por causa da estiagem são muito fortes. O Frederico agora também conosco. Também. O doutor Frederico Bus, grande advogado. Nós temos que ampliar esse problema, não o problema, mas a percepção do problema da estiagem. Às vezes a gente acha que estiagem é uma coisa que acontece lá na propriedade, né? E é de fato, é lá onde tudo começa. Só que na propriedade rural começa um monte de coisas, não é só a estiagem. Começa, por exemplo, a fabricação de máquinas agrícolas. Lá do metal mecânico caxiense, e da região metropolitana de Caxias do Sul, começa lá a agricultura. Ou seja, se eu tenho uma estiagem e eu tenho uma descapitalização do setor, é natural que vai se investir menos ao longo do próximo ciclo. Isto gera impactos na indústria metalmecânica, isso gera impactos na indústria de fertilizantes, na indústria química, na indústria farmacêutica, na indústria da construção civil, e assim sucessivamente. Eu estou falando só de indústrias, e também posso falar de serviços, por exemplo, os comércios que vendem insumos, que vendem químicos, etc., eles são fortemente afetados numa estiagem. Só que eu estou falando de indústrias e serviços a montante, ou seja, aqueles que fornecem. Mas vamos para aqueles a jusante, que é aqueles que compram do produtor rural. Imagina uma cooperativa, uma cerealista, empresas que são, do ponto de vista do PIB, cerealista e cooperativa são indústrias. Então, eles fazem parte da base industrial da nossa economia. E não raro empregam lá 1.000, 2.000 pessoas. Imagina uma empresa dessas, uma cooperativa dessas, que costuma receber, limpar, secar, armazenar e comercializar, sei lá, 1 milhão de toneladas. Daqui a um pouco recebe 600 mil toneladas. Percebe que são 400 mil toneladas a menos que o cara tem para receber, limpar, secar, armazenar e vender. Olha a quantidade de valor adicionado, né, de valor agregado, de PIB industrial que se deixa de fazer quando isto acontece. Quando nós pensamos nos serviços, né, além das margens do comércio, vamos pegar aquele o mais clichê, mas o que mais serve para explicar: o caminhão. Então, o que seria do transporte rodoviário e ferroviário se não fosse o agronegócio, se não fosse o transporte de grãos, porque esta é uma produção baseada em volumes. Então, nós temos um desaquecimento de vários segmentos econômicos. E quando a gente junta tudo isso, nós vamos a 36,1 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, Nestor. Muito dinheiro que o Rio Grande do Sul deixa de gerar em 2020. Recursos esses que circulariam na nossa economia e não vão circular por força da estiagem. Ou seja, aquela perda lá na propriedade, ela começa a irradiar outras perdas. Assim como jogar uma pedra num lago cuja superfície está absolutamente estável, a gente joga ali uma pedra e a gente vê a propagação das ondas. Algo muito semelhante acontece. Quando tem aquela perda ali na propriedade, aquilo vai propagando várias ondas ao longo da economia, ao longo da sociedade.
Isso tudo traz, enfim, uma série de encadeamentos negativos, como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, a menor arrecadação de impostos e assim sucessivamente. Se não fosse, mesmo sem a pandemia, sem contar a pandemia, pensando só na estiagem, nós já teríamos uma queda do PIB de, hoje nós calculamos de 1,6%, porque é o último relatório que o IBGE divulgou de safra, mas olhando os dados, os novos, últimos dados da Emater, olhando os dados do pessoal das cooperativas, que já vem trazendo perdas maiores há bastante tempo, nós estimamos que vai ficar entre esse 1 e 6 que a gente tem hoje, desse relatório, mas os próximos relatórios devem piorar e a gente deve chegar até, no máximo, 2%. Ou seja, se não fosse a pandemia, o Rio Grande do Sul já teria PIB negativo esse ano. Já teria, por conta da estiagem. Como aconteceu em 2012, como aconteceu em 2005, nós já teríamos PIB negativo, entre 1,6% e 2%. E ainda para ajudar, ainda temos a pandemia, quando a gente mais precisava estar com a nossa economia funcionando bem, enfim, enfim, não sofrer tanto choque dessa estiagem, infelizmente veio a pandemia. Então, realmente está muito difícil manter os negócios abertos, está muito difícil, inclusive ser governador. Eu não queria ser governador nem prefeito. Eu não gostaria de ser nenhuma dessas coisas, e pode ser alguma, mas num ano como esse, com certeza tá bastante desafiador estar nesses cargos executivos. Não, pois é, né? Acho que tem toda uma dificuldade, né, que a gente vê aí de prefeitos, governadores, própria presidência da República, né, em ter que lidar com toda essa situação nesse momento, né, de pandemia, e mais nós aqui no Rio Grande do Sul, com esse extra da seca aí que foi complicado. Alguns recados aqui, o Paulo também mandou um recado, Paulo Larara, se não me engano aqui, o Rogério também, entrando aqui, mandando recados, mandando abraços aqui, o pessoal que vai entrando, lembrando que o pessoal pode participar aqui também com algum questionamento. Mas é como falaste, né, Antônio, a questão que a gente imagina, muitas vezes o pessoal pensa no imediatismo da seca, mas ela tem uma larga escala. A gente, por exemplo, convive com o pessoal do leite, muitos colocam o problema que eles vão ter em 1 ou 2 anos, inclusive, em relação à questão de alimentação dos animais, que é uma questão que também envolve a nossa economia, porque essa perda na propriedade ela não fica só naquele momento, ela vai continuar tendo ao longo dos próximos meses e anos até. Sim, a gente precisa compreender essa questão da estiagem como algo mais duradouro. Claro, nenhum governante pode resolver um problema de estiagem. Tá? Então não dá para esperar do seu prefeito, do governador, do presidente da República uma solução para estiagem. Isso não existe. Solução para estiagem é chuva. Na hora certa. Agora não adianta mais, já perdeu. Agora sim, os governantes eles têm um papel no sentido de tentar aliviar os efeitos, né? Minimizá-los. Acabar com os efeitos não tem como. Agora, minimizar os efeitos, isto sim dá para fazer. E até quero saudar aqui 2 presidentes de sindicatos que entraram agora, o Laurindo Nikitits e o João Raul, assim como o Ayrton Becker, ex-presidente também de sindicato, que sabem bem dessa situação, porque o que se espera de um governante num momento desses? Que a gente, por exemplo, possa fazer com tranquilidade uma renegociação dos créditos que foram tomados para a safra. Isso é o básico, Nestor, porque isso não é bom para o produtor apenas. Isso é fundamental para a economia como um todo, porque o que acontece? Se eu tiver um problema na minha vida privada e que me exija, ou tu, né, ou qualquer um de nós que somos pessoas que tomamos créditos urbanos, por assim dizer, a gente simplesmente vai lá, gastou mais no cartão de crédito, digamos que teve um problema de saúde, precisou gastar mais no cartão de crédito, gastou, bom, paciência. Só que chegou no final do mês, eu não tenho para pagar toda a fatura. O que a gente faz, né? E o que nós economistas, como o Fábio Pesavento, meu colega, que entrou agora, o que nós recomendamos as pessoas fazerem? Tu não vai ficar no rotativo do cartão. Tu vais trocar aquela dívida, que é cara, por uma dívida mais barata e mais alongada. Eu vou fazer um crédito automático, alguma coisa assim, e vou trocar uma dívida que vence no final do mês
por uma que vai vencer em 12 meses, 24 meses, enfim, com um juro mais barato e um perfil mais longo, de forma a não desconectar o nosso fluxo de caixa. E como é que a gente faz isso, Nestor? No app. No app do celular. A gente vai ali e faz. E o assunto é encerrado. Não tem que pedir nada para ninguém. Está tudo pré-aprovado, tudo certo, não tem problema. No meio rural não é assim. O crédito rural, pela sua origem, por ser recursos dos depósitos à vista, poupança, tem todo um regramento especial, e por o Brasil ser um país que adora uma burocracia, é tudo muito mais difícil. Eu preciso de uma resolução do Banco Central para poder fazer isso. E a gente está desde janeiro trabalhando nessa resolução. E muitas coisas que nós pleiteamos junto com outras entidades, é verdade, junto com a FETAG, junto com a ProSoja, junto com a FEBRAC, junto com o pessoal das cerealistas, com a FECOAGRO, enfim, várias e várias entidades, 11 ao total, nós fizemos um rol de demandas para o governo. E nós fomos sendo atendidos aos poucos. E tudo foi atendido. Só que nós temos um detalhe. Ainda está fixado a data para poder fazer a renegociação para municípios que decretaram emergência até 9 de abril. E eu acho isso uma coisa muito ruim mesmo, porque daí eu tenho duas classes de produtores rurais. Aqueles produtores rurais que tiveram perdas com estiagem e estão no município em que foi decretado estiagem até 9 de abril, eu tenho acesso a tudo. Se eu estou num município que decretou a partir do dia 10 de abril, eu não tenho acesso a nada. Mas para aí, são dois produtores rurais dentro do mesmo país, tiveram perdas semelhantes, que negócio é esse? E são pessoas de 101 municípios do estado. E alguns, é verdade, o prefeito poderia ter sido mais ágil, mas a maioria não. A maioria não tinha naquele momento, até porque o pessoal não tinha nem colhido ainda a safra de soja. Então isso é algo que nós estamos esperando com muita ansiedade e é algo que tem nos incomodado bastante. E por que isso nos incomoda? Também pelos efeitos econômicos. Porque um produtor que ele não consegue pagar a sua dívida por conta da estiagem, esse cara vai inadimplir, esse cara vai para a SPC Serasa, esse cara não vai tomar crédito para plantar no ano que vem. Então, se ele não plantar ano que vem, percebe que nós vamos arrastar um problema de 2020 que poderia ficar resolvido em 2020, nós vamos espalhar para 2021. Porque se as pessoas produzirem menos, porque não acessaram crédito, porque não conseguiram renegociar, percebe que eu estou repetindo uma onda de problema lá em 21 e isto poderia ter sido evitado? Então, essa é uma questão importante. Vocês que tu, particularmente, trabalha muito próximo com o pessoal do leite, do Gadolando, o que acontece? Por mais que chova até agora, aquilo que deixou de desenvolver a lavoura, aquela produção, aquela comida que deixou de ser produzida para os animais, não tem como produzir, não vai produzir. Então vai ter que comprar, vai ter que comprar fora. Quando comprar fora, aumenta muito o custo. Aumenta muito o custo. E o pessoal do leite tem um problema adicional, que é um produto típico de mercado interno, então eles têm um aumento do custo de produção por conta da estiagem e uma redução da demanda do consumidor, porque esta onda de desemprego e de recessão que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida que o primeiro lugar que vai bater vai ser o leite. Leite e alguns hortifruti. Imagina, né, a situação que se tem, né, a gente alongar todo esse problema ainda para 2021, né, em um momento tão difícil que a gente tem visto, né. Mas a gente tem acompanhado justamente esse trabalho da FARSUL junto com outras entidades, a gente acompanhou muito mais próximo também aí da FECOAGRO, da Federarroz também, que participaram dessas medidas, né. A Federarroz participou muito, inclusive, eu não tinha citado, agora cito, a Federarroz foi muito importante em todo esse processo, como sempre. Não, claro, e então a gente acompanhou muito, né, esse trabalho desenvolvido pelas entidades, né, em ter buscado essa solução, buscar essa solução, que se conseguiu uma solução, mas que ainda tem um problema, e a gente também teve agora há pouco também com o Dr. Frederico aqui também numa live, onde se falou muito dessa questão, né, de tentar se buscar talvez por CPR, por algum outro mecanismo, né? Mas também
a questão dos próprios bancos em si também, em liberar esse crédito, que é um problema que a gente tem no Brasil também, do banco, muitas vezes dá aquela trancada de pé também, né? Quando a gente tem uma estiagem, é evidente que se não tiver um instrumento com uma resolução, nem se o banco quiser fazer, ele consegue, porque ele precisa desse instrumento. Que aí vem aquela questão que nós discutíamos lá no início, né? Poxa vida, por que que eu no meio urbano, se eu tenho um problema, eu resolvo no app do celular, e por que se eu sou produtor rural, eu preciso de toda essa lenga-lenga? Sabe? Coisas que deveriam ser mais automáticas, são absolutamente caóticas e necessitam que seja uma montanha seja removida. E não deveria ser assim. Nós precisamos caminhar para instrumentos de crédito mais modernos. Hoje eu assisti a live do Banco do Brasil, e vi que uma das metas deles é ampliar mais as operações estruturadas de crédito, os CRAs, CDCAs, enfim, e eu acredito muito nesses instrumentos. Isso é o fortalecimento da CPR, isso abre outras oportunidades de crédito para o produtor, isso vai mudar, e que bom poder fazer essa live, que poder dizer isso, porque daqui a alguns anos eu vou ter testemunhas, né? O crédito rural ele vai ser maior nessas coisas do que no sistema que nós temos hoje. E o sistema de seguro que nós conhecemos hoje, que é o seguro rural, aos poucos ele vai começar a se voltar para assegurar operações. E operações como estas. E nós vamos ter um volume de crédito infinitamente maior, um número de ofertantes de crédito infinitamente maior, e nós vamos ter um crédito muito mais moderno e regras muito mais interessantes do que as que nós temos hoje. Mas isso é uma construção, né? Não se faz o caminho com o último passo, se faz com o primeiro. E está se caminhando, a própria lei do agro ajudou bastante nesse processo, embora não foi ela quem fez isso, porque CPR existe desde 1994 e CRAS, CDCAs, etc., são os títulos do agronegócio, existem desde 2004. Mas eles sim ganharam muita força com a nova lei do agro, sobretudo com a possibilidade da CPR ser referenciada em moeda estrangeira, enfim, tudo isso traz para este novo crédito rural uma perspectiva bastante interessante. Bom, a gente falando em crédito, né, a gente teve recentemente o lançamento do Plano Safra, no qual citaste, hoje o Banco do Brasil fez também o seu lançamento interno, né, das suas medidas, como sempre faz presencialmente, mas por essa questão da pandemia agora fez virtualmente também. Como é que viste esse Plano Safra? A gente viu aí muitas entidades falando da questão de juros, aumento de crédito. No geral, assim, o que a gente pode falar desse plano em si? Nestor, nós lá na Expo Direto, nós fizemos um workshop junto com a CNA, reunimos os produtores lá no nosso stand, e apresentamos um estudo que nós fizemos e que depois, como CNA, ele foi apresentado para o governo, enfim, para as outras entidades também, eu sou vice-presidente da Comissão de Política Agrícola da CNA, e a gente mostrava lá naquele workshop que havia espaço e havia uma lógica de nós baixarmos o juro do Plano Safra para 3%, o juro dos demais produtores, né, que é o mais caro, de 8 para 3. E tinha lá toda uma explicação técnica do porquê que isso era possível. Mas só que aquilo era pré-pandemia. Então, o que a gente enxergava naquele momento? Né? Nós tínhamos um Brasil que tinha uma perspectiva de crescimento entre 2,5% e 3% para 2020. Nós tínhamos um país que ia fechar ainda com déficit primário, mas já seria bem menor o déficit. Nós já enxergávamos lá no fim do túnel a volta do superávit primário, quem sabe em 2021 já ter o superávit primário de novo, depois de fazer déficit desde 2014. Então, nós tínhamos feito reforma da Previdência, nós estávamos com a reforma tributária já bem encaminhada, ou seja, nós tínhamos um Brasil. Aí hoje, ou melhor, o Brasil que foi discutido, da discussão do Plano Safra, era um Brasil completamente diferente. Ao invés de crescer 2,5%, 3%, era um Brasil que tinha uma pandemia instalada,
com medidas de distanciamento, que eu não estou discutindo a sua validade ou não, mas que, sem dúvida, gera impactos econômicos dantescos. Hoje, o mercado, a média do mercado financeiro, do relatório Focus, e que nós fazemos parte, enquanto Farsul, ele aponta uma queda de 6,5% do PIB para esse ano. Existem bancos que estão trabalhando com 9%. Então, veja, vamos pegar o FMI, tá? Que está lá 9,1 negativo. Eu tinha uma perspectiva de 3 de crescimento e venho para uma perspectiva de cair 9. Percebe que não é o mesmo país? Percebe que não são as mesmas características e as cartas que nós temos sobre a mesa não são mais as mesmas? Então, o que acontece? O governo começou a tentar injetar liquidez na economia e simplesmente os bancos, por uma questão de aversão ao risco, e eles começaram a segurar essa liquidez, ou seja, o baixo compulsório, o baixo Selic e o banco segura o dinheiro. Por quê? Porque ele tem medo de emprestar para o Nestor quebrar e não pagar ele. É uma preocupação legítima, nós somos um país livre, graças a Deus. Agora, isso piora o aspecto. E isto pode chegar no agro. Então, o que acontece? Nós poderíamos engrossar com o governo e querer um juro de 3, mesmo com uma mudança do Brasil, porque motivos para fazer a Selic, o spread, etc., nos justificavam. Agora, o que adianta, Nestor, a ministra anunciar um juro de 3% e depois o produtor ir no banco e o banco dizer, não tenho esse dinheiro. Não tem esse dinheiro, não tem. Tem esse outro aqui, ó, mas esse aí não tem. Então não adianta. Fica só no discurso. É bom para o discurso, para discursar, para anunciar, para ganhar manchete de dia no jornal, é ótimo. Mas eu tenho que ter um juro que seja o mais baixo possível, mas que o crédito rode. Porque se ele não rodar, não adianta. Então eu diria que, diante das circunstâncias que o Brasil passou a enfrentar por conta da pandemia e dos impactos econômicos e toda a aversão ao risco, eu diria que foi o melhor que deu para fazer. Foi o melhor plano safra dentro das condições que o Brasil viveu. Além do mais, nós tivemos ali algumas coisas políticas que não ajudaram muito, como por 2 vezes se tentou mudar o secretário de Política Agrícola, que é o principal artífice de um plano safra, é o secretário de Política Agrícola. Ele por 2 vezes quase foi substituído, né, pelo atual, né, que agora anunciaram o plano safra num dia, no outro dia substituíram o secretário de Política Agrícola por esse daí, que é um ex-deputado do Pelo menos Tocantins. deixaram esse atual, o que estava a completar o plano safra, né? Mas não foi de graça, viu? Teve cobrança das entidades, né, para que isso acontecesse. Senão, pô, imagina começar com alguém do zero, cair de paraquedas no meio do plano safra. Não dá. Então eu diria que, com todas as circunstâncias que nós tivemos, foi o melhor que deu para fazer com o Brasil pós-pandemia. Se não fosse a pandemia, não tenho dúvidas que nós poderíamos ter tido juros ainda mais baixos e eles rodariam. O que se fala, né? Foi o plano possível, né? Dentro do atual momento, né? E a gente viu nós acompanhamos as discussões, as negociações, nós sabemos como a coisa foi. Então a gente sabe que não faltou envolvimento da ministra, do Eduardo Sampaio, do Wilson, de toda a equipe lá do Ministério, do próprio Rogério Boeri, da Economia, do pessoal lá do Banco Central. Não houve má vontade de ninguém. O que houve é que não adianta eu botar um juro e depois os bancos não emprestar. Para anunciar é ótimo. Agora, o que a gente tem visto no crédito rural, e isso é uma coisa que nós criticamos muito, cada vez mais nós temos um número de produtores que sai do crédito rural oficial. Se nós olharmos os números do crédito rural oficial nos últimos 5, nos últimos 10 anos, hoje, mais ou menos, nós temos a metade dos produtores que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, e o que está acontecendo por outro lado? O ticket médio está aumentando cada vez mais. Ou seja, os bancos estão botando mais dinheiro na mão de menos produtores. Por isso que cuidar. Aí pensando do lado do produtor, né? Vendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desalavancar. Seja para pagar menos juros e melhorar a saúde do meu negócio,
seja para ser preferido pelos bancos e não preterido pelos bancos. Isso é informação dada, tá? Não, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o que os bancos estão fazendo, não, eu estou dizendo assim, o que é o correto tecnicamente fazer quando isso acontece. Agora, uma vez isso acontecendo, a melhor alternativa, a melhor escolha é esta. Agora, se nós estamos vendo um ticket médio cada vez mais alto e cada vez mais produtores serem expulsos do crédito rural, se eu botar um juro que não roda, o que eu espero que aconteça? Se sem pandemia já está se expulsando um monte de produtores, imagina com pandemia. Imagina com aversão ao risco. E a gente não pode ser irresponsável. A gente não pode ser irresponsável. Entre pegar o dinheiro caro, ou melhor, mais barato que no ano passado, 25% menos do que no ano passado, mas mais caro do que poderia ser, ou não pegar o dinheiro, é melhor pegar o dinheiro 25% mais barato do que no ano passado. Com certeza. Acho que a relação de troca em relação ao ano passado é muito melhor ainda, mesmo com todo esse cenário, né? Antônio, a gente falou aí da questão também, né, do produtor que está fora dessa linha de crédito. Isso deve muito também à questão de endividamento. A gente vê a Farsul, juntamente com outras entidades, a gente que acompanha também pelo lado da Federarroz, muitas vezes esse assunto, o trabalho que se tem de tentar buscar uma solução, né, para esses produtores. Sim, a gente está trabalhando dentro de uma medida nova que nunca foi feita. Eu quero deixar isso aqui muito, nunca foi feito, nunca foi tentado, jamais, nada parecido com isso, que é uma operação estruturada de crédito, onde o BNDES entra como garantidor. Eu só posso ir até aqui. O projeto piloto, isso já está em projeto piloto, só que pelas regras do mercado financeiro e as leis brasileiras, essa operação está em período de silêncio. O que é o período de silêncio? Assim como no mercado financeiro, e esta é uma operação de mercado financeiro, não é uma operação de banco, é uma operação de mercado financeiro. Assim como os IPOs, assim, tu tem um período de silêncio para não ter informação privilegiada. Se eu avançar mais do que isso, por maior que seja o meu desejo de falar sobre, de repente a operação cai. Então a CVM vai lá e derruba a operação, então a gente não pode falar. Agora sim, está se trabalhando para buscar uma medida para renegociar as dívidas fora do sistema financeiro dos produtores, não só os atingidos pela estiagem, estamos falando de todos os produtores, entra aí também os arrozeiros. Isso é um trabalho que vem sendo feito desde janeiro, não é simples. Muitas coisas dentro do BNDES, regras que não existiam, estão sendo construídas, estão sendo normatizadas para que isto possa acontecer. Mas a gente tem uma esperança muito grande que isso venha a acontecer, mas enquanto não sair pelo menos a primeira, não dá para anunciar nada, não dá para falar nada, não dá para prometer nada. A única coisa que a gente pode dizer é que está se trabalhando, várias entidades estão trabalhando para que isso aconteça, e a gente espera que isso venha. Vários parlamentares também, diga-se de passagem, têm trabalhado bastante para que isso aconteça, mas ninguém pode garantir nada. A gente só que que todo mundo está se esforçando para que aconteça. Isso é importante, né, que a gente vê as entidades todas falando, né, dessa parceria entre elas, justamente para tentar solucionar o problema, porque todas querem sempre o mesmo caminho. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Capataz SSD. O que os produtores têm que fazer para ser preferido e não preterido pelos bancos? Muito boa pergunta do Capataz SSD. Para a gente ser o banco no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele é uma entidade que prefere dar um guarda-chuva no dia de sol e um óculos de sombra num dia de chuva. Isto não são os bancos brasileiros. Qualquer banco do mundo é assim, porque eles sempre estão avaliando o teu risco. Ou seja, quanto menor for o risco da operação ou o teu, maior será a disposição deles para emprestar. O que acontece conosco, produtores, tá? De uma maneira geral? E eu vou dizer que tenho a pretensão de dizer que conheço bem
como é que funciona a cabeça do produtor. Primeiro porque eu sou filho de um, e depois porque eu tenho 39 anos e eu tô há 20 na Farsul. Então eu tenho mais tempo convivendo com esse mundo do que não convivendo com esse mundo. Então, o produtor, o que ele faz? Ele, de maneira geral, ele acha que ele precisa, para produzir semente, fertilizantes, químicos, máquinas, gente e dinheiro do banco. Não, esse último não. Tu precisa dos outros, esse não. Tu pode fazer com o teu capital próprio. Ah, mas Antônio, não tem o capital próprio. Tá, mas por que tu não tem capital próprio? Como é que tu nunca juntou capital próprio? Olha lá para ver o que aconteceu. Investiu, cresceu, arrendou, comprou terra, fez o diabo. E a gente vai optando por fazer isso antes de se capitalizar. E quando a gente opta para expandir antes de capitalizar, a gente fica mais exposto à necessidade de capital de terceiros. E isto daqui é uma prática que não é só do agro, tá? Mas no agro parece que é mais forte, até porque tem crédito direcionado. Então as pessoas pensam o seguinte: não, se eu tenho esse dinheiro aqui comigo, e eu posso comprar aquela área ou arrendar uma área maior, eu vou usar esse dinheiro para fazer isso e vou pegar dinheiro no banco para produzir na escala maior, na superfície maior. Isto é um erro. Isso é um erro. Para começo de conversa, o produtor vai pagar muito mais juros. Quanto mais dinheiro ele pegar do banco, mais juros ele vai pagar. E o crédito, ele é que nem remédio. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Ele pode ser remédio, ele pode ser veneno. Depende da dose. Então, nós temos níveis de alavancagem, ou seja, níveis do quanto eu posso tomar de crédito em relação à minha necessidade de capital para empreender uma safra. Este nível, tecnicamente falando, ele não deve chegar a 70%. Só que quando a gente faz os nossos levantamentos de custo de produção, e nós fazemos em todo o estado, e nós fazemos em todas as culturas, Nestor, o que a gente vê é que em todas o produtor típico está acima de 70%. Este cara, duas coisas vão acontecer com eles, o capataz. Duas coisas vão acontecer com eles. Primeira delas, este cara começa a ser preterido pelo banco e não preferido pelo banco. O banco prefere te ver crescendo com capital próprio e usando dele para complementar. Porque o que é melhor para ti é também melhor para ele, por causa do risco-retorno. A segunda coisa, capataz, que apavora a gente quando nós vemos isso, eu estou falando, olhando tecnicamente o problema, é que quando a gente pega, e aqui vou dar uma tarefa aqui para todos os produtores que estão nos acompanhando nessa noite. Pega lá seu fluxo de caixa, o mais aberto possível, e vê lá quanto que lucrou. Qual foi o lucro do ano? E vê quanto é que pagou de juro no ano. Quanto que pagou de juro e o juro real, tá? Não é o nominal, o juro real. O que é o juro real? É o juro que paga para o banco, no custeio, na comercialização, no investimento, etc., mais o seguro que teve que fazer que não faria se não fosse o crédito, o consórcio que teve que fazer que não faria se não fosse o crédito, o que gastou com o cartório que não gastaria se não tivesse que pegar aquele crédito, o plano de previdência que teve que fazer que não teria feito se não tivesse que pegar esse crédito, ou seja, tudo isso é juro real. Soma tudo isto que tu pagou como juro real. E aí tu bota e olha para o quanto tu ganhou de lucro e olha o quanto tu pagou para o banco. E vê, em primeiro lugar, se tu é o sócio majoritário ou minoritário no teu negócio. Quem é o majoritário? É tu ou o banco? Aí eu te pergunto, se tu está entrando com todo o risco é todo teu, o trabalho é todo teu, as máquinas são todas tuas, a terra ou é toda tua ou tu paga arrendamento para alguém. Por que tu dá a maior parte para o banco? Quando tu chega ao ponto, só que tu às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas o banco sabe. O banco sabe porque todo o teu dinheiro circula lá dentro da conta. E eles têm, os softwares fazem essas contas. Essas contas que o produtor deveria fazer, o banco faz para ele se proteger. E ele faz muito bem em fazer isso. Isso não está errado, está certo. O que está errado é que muitas vezes a gente começa a se alavancar, e aí o banco começa a pensar o seguinte: eu não vou mais dar
linha para esse cara, porque esse cara não vai me pagar. Se ele seguir desse jeito, ele não vai me pagar. Só que quando o banco chega nesse ponto, que é quando o crédito está ameaçado, a viabilidade econômica já está lá embaixo, porque esse cara tem um comprometimento com pagamento de juros muito elevado. E estas discussões, Nestor, eu não tenho dúvida que cada dia que passa, elas vão ser mais necessárias dentro do agronegócio. Nós nunca vamos deixar de discutir as melhores práticas de lavoura, as melhores variedades, os melhores produtos. Isso sempre nós vamos discutir. Sempre faremos dias de campo, sempre essas discussões agronômicas da produção sempre serão fundamentais. Agora, estas gerenciais, financeiras, essas que os produtores pouca importância dão, cada dia que passa, mais eles vão ter que dar, porque o que mais tira o produtor da atividade não é a sua habilidade ou capacidade produtiva, mas sim a falta de cuidado, não por maldade, mas muitas vezes por desconhecimento, com a parte de gestão financeira, com a parte da economia e das finanças do negócio. Pensando nisso, o Senar criou a TEG, que é o Assistência Técnica e Gerencial, que é justamente uma mudança muito forte que o Senar está fazendo, em nível nacional, diga-se de passagem, para levar menos o curso, né, que sempre vai ter, lógico, mas mais um acompanhamento do produtor e fazer a geração desses dados, a análise desses dados, para ajudar o produtor a perceber essas coisas. Porque é muito triste a gente fazer um levantamento de custo de produção e depois verificar o que acontece com o produtor típico e ver que ele tá pagando mais juro para o banco do que tendo lucro. E isso, para nós, não faz o mínimo sentido. E nem para o banco, viu? Nem para o banco isso faz sentido. Por isso que ele prefere pessoas que têm esse tipo de postura. Antônio, mais uma questão aqui do Ayrton, perguntando o que se tem de novidades em relação ao seguro agrícola nesse novo plano safra, como é que viu também esse seguro agrícola? Bom, o Ayrton, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu só estou esperando a pandemia para ir lá comer um churrasco na casa dele, que lá no Cadeado, que ele já me convidou, mas eu até acho que foi ele que trouxe o coronavírus para cá, para justamente me impedir de eu ir lá cobrar o meu churrasco. Vou lá, vou passar um final de semana lá com ele. O seguro agrícola, brincadeiras à parte, o seguro agrícola, ele é para nós, ele é a principal política agrícola brasileira. Nenhuma política é tão relevante e importante como o seguro. Se não, vejamos. Este ano de 2020, a partir de 1º de janeiro, nós passamos a ter R$1 bilhão de subsídio para poder comprar, enfim, fazer a apólice do seguro. Só que quando nós contratamos o seguro para a safra 20, foi lá em 19, quando nós tínhamos um orçamento de 400 milhões. Ou seja, se esse bilhão que entrou no plano safra 20, porém, ele começa a fazer efeito a partir do dia 1º de janeiro, por conta do orçamento da União, ele tivesse entrado lá atrás, nós teríamos um impacto menor da estiagem, porque os produtores estariam melhor protegidos. A safra 21, que é esta que nós temos 1 bi, ela já vai ser melhor segurada. E a safra 22, porque esse 1 bilhão e 300 milhões, que foi anunciado no plano safra agora, ele não entra em vigor dia 1º de julho. O seguro só vai ter a partir de 1º de janeiro. Então, esse 1 bilhão e 300, 30% de crescimento vai ser para a nossa safra 22. E isto o que mostra, Nestor, que está se percebendo, finalmente, que um produtor bem segurado, ele emite menos risco para o sistema financeiro. E se eu emito menos risco para o sistema financeiro, eu posso tomar mais crédito, mais barato. Hoje, o seguro é um penduricalho do crédito. Nós queremos que seja o oposto. O crédito seja um penduricalho do seguro. Ou seja, primeiro eu faço um bom seguro. Bom, agora, eu bem segurado, eu vou pegar aqui a minha pólice e vou dizer aqui, ó, banco, sistema financeiro, CRAS da vida, etc. Olha aqui, ó, eu tenho aqui uma CPR e eu estou segurado. Tenho uma boa pólice de seguro que me garante esta operação.
qual é o risco que esse cara tem? Que risco esse cara emite para o mercado financeiro? Baixo, baixo. Então esse cara consegue pegar mais recursos, mais barato. E isto que nós estamos muito satisfeitos com esta. Isto é um pleito antigo que a Farsul tem, que depois virou um pleito da CNA, e que a ministra, desde o seu primeiro dia, vem trabalhando para executar, porque ela acredita nisso também, assim como os seus técnicos, o pessoal lá também da economia, de que a principal política agrícola do Brasil é o seguro. As outras serão decorrentes desta. Muito bem, aqui só os recados que o Rodrigo Riso também mandando um abraço aqui, acompanhando também colega aí, vocês da Farsul, a Ju... O Juliano Hackman, Juliano Hackman, um Juliano Hackman, boa ele. noite, senhor Antônio, tudo tranquilo? Antônio, a gente está chegando aqui à nossa reta final, né, desse bate-papo. Claro que a gente teria, acho que, assunto para 3 ou 4 lives aí, certamente, né? Mas o que dá para esperar agora pela frente, segundo semestre? Agora que nós estamos com a bola no centro desse segundo semestre, o que podemos esperar agora a partir desse momento e também da própria safra 2020-2021, né? Eu queria também mandar um abraço para o Daniel Badaraco, nosso presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta. Olha, nós vamos ter mais volatilidade ainda, porque os efeitos da economia recém estão começando. Se a gente... prestem atenção no que está acontecendo nos dados do CAGED, nos dados de desemprego. Olhem que números pavorosos têm vindo. Olhem que números terríveis vêm vindo. Já estão vindo. Eles só começaram a piorar. Porque esse negócio do abre, fecha, fecha, abre... de novo, eu não estou discutindo as medidas de afastamento social, embora eu tenha dúvidas da sua efetividade, abrindo um parênteses aqui, porque o que adianta fechar o comércio e as pessoas no final de semana estarem todas reunidas lá no parcão, no gasômetro, etc., ou as pessoas protegendo a papada, né? Porque agora essa nova moda é proteger a papada. Eu não sei se eu acho que deve ter tido algum estudo que mostra que o coronavírus entra pela papada, porque eu vejo as pessoas com a máscara aqui, então, certo, o problema deve ser por aqui. Então o que acontece? Eu fecho comércio, faço, enfim, tomo um monte de medidas que são drásticas do ponto de vista econômico, e depois o sujeito anda com a máscara aqui, na rua, né, caminhando, no final de semana, coisa do tipo. Talvez a gente fosse mais efetivo a gente cobrar o uso correto, o protocolo correto da não contaminação, do que sair fechando tudo. Mas dado que não é isso que está acontecendo, é o fechamento sistemático das atividades econômicas, à medida que esses números forem sendo divulgados, o mercado ele vai reagir a esses números como sempre reage. E isso vai trazer muita volatilidade. Então, nós provavelmente vamos ter um segundo semestre de câmbio ainda elevado, bastante elevado, o que vai encarecer a safra 21. A safra 21 deverá ser uma safra mais cara. A depender do que vai acontecer com a extensão ou não do prazo do 9 de abril, que nós acreditamos que virá. A ministra tem dito que virá, então a gente acredita que virá. Isto acontecendo, são 101 municípios que passarão a se beneficiar, e com isso a gente consegue ter acesso a crédito à safra que vem. Aos trancos e barrancos, dando canelada, aquela coisa toda, menos do que o ano passado, enfim, mas sai. Mas a gente vai precisar ainda mais crédito para a safra do ano que vem, porque o produtor se descapitalizou com a estiagem, e nós teremos custos mais altos de produção. Agora, se nós temos custos mais altos de produção, nós também não podemos ficar brincando com a taxa de câmbio, o impacto dela no preço das commodities, né? Então é sempre bom o produtor, quando deu lá um preço que ele parece... eu sempre digo o seguinte, olha, se eu perguntasse para ti ano passado, olha, o que tu acha do preço da soja a 100? É um sonho, seria um sonho. Pois é, então assim, ó, antes de acordar, vai lá e trava, viu? Antes que tu acorde. Porque tá aí, o teu sonho tá aí, realiza ele, pô. Realiza ele.
Então, é bom assim a gente diminuir o risco, deixar para o mercado a especulação. Não é ano de especular, é muita volatilidade, muita incerteza. E as certezas que nós temos não são boas, que é a redução do consumo interno, aumento do custo de produção. Então, pô, se as coisas que são certas são ruins e as incertas e as boas são incertas, enquanto elas estiverem boas, realiza, né? Então a gente vai ter um segundo semestre onde vai se falar muito do aumento de custo de produção. Aqui uns recadinhos, né? O Juliano Hackman dizendo que o Henrique manda um oi para ti também. Outro para ele. O capataz aqui é o Ivo Wagner, lá de Quaraí, que está se identificando aqui conosco. Tá? O Ivo Wagner, presidente do Sindicato Rural de Quaraí, um abraço para o Ivo. Perfil aqui, capataz, o Ivo Wagner, então, se identificando. E para a gente, agora assim, para fechar mesmo, rapidamente, o Ayrton pergunta novamente a perspectiva quanto ao câmbio. Bom, uma pergunta dessas exige um churrasco só de picanha, né? Então, tudo bem, eu vou responder, mas eu vou fica na conta para depois, né? Já fica na... com certeza. Uma pergunta dessa sobre câmbio, né? Só abaixo de picanha mesmo, né? Agora, a perspectiva do câmbio, o que está acontecendo? O câmbio ele está muito, enquanto não tiver uma notícia nova, enfim, o câmbio ele vai ficar operado por robô. Agora mesmo tem uma pessoa bastante conhecida, estava com uma dúvida lá a respeito do câmbio, quando estava R$5, e eu me lembro ter dito para ele, olha, segura até 5,50, porque se não acontecer nada, os robôs vão levar até 5,50, depois vai realizar. E não deu outra, né? Bateu no 5,50, hoje estava caindo 2 e pico. Mas subiu 10%. Só que se acontece, a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia. Imagina que a vacina funcione e funcione bem, que é o que se espera, né? Mas daí vem uma notícia de que não vai ter vacina para todo mundo, que nem esses dias agora estavam falando lá, vai produzir 30 milhões, né? E as pessoas comemorando. Poxa, gente, nós somos 209. Até chegar em todos. Ou então dá uma zebra com essas vacinas aí e elas não são tão efetivas como pareciam. Ou o vírus tem uma mutação, sei lá, sabe? Todas essas coisas vão influenciar na taxa de câmbio. Então, por isso a importância da gente trabalhar travado. Bateu níveis que são interessantes, trava. Seja quando ele cai para travar custo, seja quando ele sobe para travar commodity. Mas eu acredito que o câmbio ele vai continuar acima de R$5 até o final do ano. Para trabalhar abaixo disso, só se começar a vir notícias muito boas. Porque do contrário, é isso daí mesmo. 5, 5,50, 5, 5,50, até termos uma definição. Se acertar o palpite, o Ayrton diz que aí sim vai ser churrasco de picanha. Tá bem. Só os recadinhos finais, mandando abraço aqui a Júlia Meister Rodrigues, o Marcelo Camardelli também, né, colega da Farsul, Juliano também, para todos parabenizando aí. E, Antônio, eu quero já te agradecer pelo espaço, pela tua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente, agradecer a todos também que estiveram conosco aqui, e te parabenizar sempre pelo teu trabalho, por tudo que tens feito e contribuído para o setor com todas essas análises, esses números, esse trabalho que tu faz, que são sempre assertivos e é merecedor aí de todo o reconhecimento do setor como todo o Brasil por tudo que tem fazendo. Eu que te acompanho desde que quando eu era repórter, vi essa tua evolução também e isso me deixa feliz também de cada vez mais teu trabalho reconhecido. E também parabenizar a ti, a todos da Farsul aí, né, capitaneados pelo presidente Gedeão, pelo ótimo trabalho que vem realizando em prol do produtor, né? Eu agradeço muito o carinho das suas palavras, Nestor. Compartilho com a minha equipe, com todos os membros da Secretaria Econômica, porque sim, nós somos uma equipe e é graças a ela que a coisa funciona. Eu sou talvez a parte mais visível do iceberg, mas a gente tem um iceberg lá bem grande. E queria também te agradecer muito pelo convite de estar contigo. Eu que sou um fã do teu trabalho, desde o tempo lá da Zero Hora, e vejo também o crescimento da tua empresa, e não só o crescimento dela,
mas a repercussão e a importância do trabalho dela para a comunicação do agro, que é algo que nós somos tão carentes e que tu faz com muita maestria. Eu te agradeço muito pelas palavras, pelo convite de estar aqui contigo e por poder conversar com tantas pessoas queridas aqui conosco hoje. Eu te agradeço também pelas palavras e também estendendo a toda a nossa equipe de trabalho também que faz isso acontecer. Só avisando a todos, então, nós voltamos na sexta-feira, um assunto mais light, assunto bom de churrasco, onde nós vamos falar com Leandro Rosa da Cunha, que é idealizador do grupo Comparsa Cabeça de Touro, que vai falar um pouco sobre gastronomia conosco. Antônio, brigadão, um grande abraço e uma boa noite. Boa noite. Até sexta, que eu vou acompanhar a live de vocês na sexta. Um abraço. Tá, um abraço.